Queridos irmãos e queridas irmãs, vocês viram o quanto foi falado ontem com relação à equipe. E não foi a gente que pediu, não. Foi ele próprio. Inclusive, era para ele falar 2 horas. E ele chegou a dizer para mim, eu não tenho essa capacidade de falar 2 horas. 1 hora ainda eu domino. Então, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Porém, irmãos, no pouco que ele falou, ele fez uma introdução da fé. E talvez eu dou a sequência naquele belo tema que ele abriu e tão bem ele explicou. Mas tem muito mais coisas para se falar da fé. Até porque ele também não tinha todo o tempo disponível. Mas tem muita coisa para falar a respeito da fé. E se for o caso, a gente retoma. Mas como nós estamos aí, bem próximo de uma santa celebração, e daqui a pouquinho nós teremos aqui a Santa Missa, precisamos falar alguma coisa também com relação à Eucaristia. E precisamos, não fique conversando aí atrás, precisamos também ouvir e começar a entender o valor da Eucaristia. Eu estava meditando sobre a Eucaristia e me surgiu uma frase bem bonita. E da frase que surgiu, eu fiz a música. Porque o Senhor pegou os discípulos e disse: vão para Jerusalém, e no caminho vocês irão encontrar um jumento, filha de uma jumenta. Ninguém ainda montou. Vocês digam para o dono que o Senhor precisa dela, mas logo devolverá. E continue e vá numa sala, num andar superior. E diga para o dono da sala onde vai ser a sala dos preparativos da Páscoa. Porque eu anseio cear convosco antes de eu morrer. E eu então, ao ler esse texto que nós vamos esboçar agora, eu fiz a música. Senhor, te rendo graça por tudo o que eu vi. Estava com os discípulos e Jesus falou assim: vão à frente à cidade, faça este favor. Procure uma sala no andar superior. Quando chegaram lá, estava como ele falou. Em volta de uma mesa com os apóstolos ele sentou. Jesus pegou o pão, em seu corpo transformou. E o mesmo fez com o vinho que a todos alimentaram. Isto é, o meu corpo, toma e comei. Isto é, o meu corpo, toma e bebei. Todas as vezes que fizerem, façam e lembrem de mim. E será o teu sustento se fizeres sempre assim. Isto é, irmãos, abram aí, 22, 14 de Lucas. Lucas 22, versos 14. Quando a gente valoriza aquilo que a gente tem, quando a gente cuida do que Deus nos dá, Deus não tem economia de dar mais. Deus não gosta de desperdício. Deus não gosta de descaso, de pouco caso. Deus não gosta de ver coisas erradas. Ele não se sente bem. E Ele não é um Deus ausente, um Deus intocável, com uma vara na mão, olhando tudo que você fez de errado para te surrar. Esse Deus é imaginário, ele não existe.
O Deus que eu anuncio é um Deus muito amigo, um Deus muito companheiro. E como companheiro, Ele quer sempre estar na nossa companhia. Ele é tão teu amigo, Ele é tão meu amigo, que Ele não quis nos deixar sozinhos. E deixou bem claro, eu vou, mas eu volto para vós. Eu não vou deixar vocês órfãos. E ainda faz uma baita de uma recomendação para o pai. Olha, pai, claro, eu gosto de falar numa linguagem assim, bem para você entender. Olha, pai, está chegando a minha hora e eu te faço um pedido, pai. Cuida dos meus. Eles eram teu e tu me deu. Enquanto eu tive com eles, eu cuidei. Mas agora eu vou. E eu te peço, cuidem deles, não os deixe sozinhos. Olha o zelo que Jesus tem com a gente. Preocupando como queriam ficar o povo fora da presença dele. Mas ele sabia que ele tinha que passar por essa condição, porque foi a condição que a humanidade deixou nas costas dele. Por isso que quando Ananias disse que Deus ia tirar o jugo, Jeremias disse para ele, não, este jugo não é o que você está falando. Este jugo só vai sair quando vir a promessa do Pai. Mas ele vai ter um jugo maior nas costas dele. E todo mundo sabe qual foi o dia de alegria, de festa, de descanso que Jesus teve. Esse homem não teve descanso, amados. E ele nunca reclamou. Vocês terem uma ideia, quando ele terminou a multiplicação do pão, tratar aqueles 5.000 homens, o que ele faz? Ele pediu para os discípulos, olha, vocês peguem o barco e atravessem o lago de Genezaré, me espera lá porque eu vou ficar sozinho falando com o Pai. E os discípulos não queriam ir. Porque estava, sabe que todo mundo que está perto de um famoso, quer ficar perto do famoso para ficar famoso. E quem poderia ser mais famoso do que Jesus? Então sair daquela festa, todo mundo comendo, bebendo, peixe, pão, aquela multidão. E sabe como é que é o povo? Dá só uma olhadinha como é que o povo fica ali na hora da refeição. E um conversa, outra dá risada, e é tão gostoso ficar ali daquele jeito, conversando, dando risada, e etc., que quando chama, gente, vamos voltar, dá aquele apertinho. Isto, amados, em nós. Agora imagina aquele povo com Jesus. Alegria. O cara estava lá com a perna travada, era curado. Outro estava lá com um aleijome, era curado. Outro estava cego, via. Outro estava doente, outro estava na maca. Então aquilo ficava um clima tão bom, tão gostoso, que ninguém queria sair. Mas ele deixou o povo e foi andando na região para orar. E de repente, obrigou os discípulos a entrarem na barca. E os discípulos foram meio revoltados. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo que faz com mal feito, com mau humor, faz por obrigação, faz com revolta. Arruma uma cozinha com revolta.
a panela fica limpa, o ambiente fica carregado. Limpe uma casa revoltada, a casa fica limpa, o ambiente fica carregado. Porque você trabalhou com revolta. Briga com o marido lá dentro de casa. Você vai ver o clima que fica lá dentro. E esse clima, gente, é um calor que constrói um mal-estar. O que é mal-estar? É aonde o mal está. E aí esse mal-estar vem também na pessoa. E a pessoa começa a dizer, hoje eu não estou muito bem, não. Eu estou muito mal. Aí eu vou ver se eu tomo alguma coisa lá. E vai tomar um comprimido para tirar o mal-estar. Diga para o irmão, olha o juízo dessa benção. Fala para ele. Comprimido vai tirar o mal-estar? Não, o comprimido vai tocar teu psicológico. E você vai botar a fé no comprimido e vai dar uma melhoradinha, mas logo volta tudo de novo. Porque o mal-estar é o que está no ambiente aonde você mora. Por isso, onde você mora tem que ser muito bem zelado, muito bem cuidado, muito no lugar. O lugar que você trabalha tem que ser um lugar que qualquer hierarquia celestial chegue e encontre em ambiente. Deus não habita em sujeira. Deus não habita num quarto desarrumado, fedendo. Deus não habita nesses lugares. Deus não gosta de ver cama espatifada. Primeira coisa que eu faço quando eu levanto é arrumar minha cama. E dizer, olha, anjinho, pode vir aqui que já está arrumadinha. Lençol esticadinho, tudo arrumadinho. Porque isso é ética de vida. Banheiro tudo limpinho, tudo sequinho. Porque se os anjos entram lá, você que é pecador, falho, como que você se sente num banheiro sujo? O Espírito de Deus está todo dia na casa da gente. Então a gente tem que ter um senso de organização. Só que esse senso de organização dá trabalho. E o diabo diz que você não tem tempo, que você está cansado, e usa essa frase que eu detesto. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu arrumo. Comigo, João Camilote, não tem depois, é agora. Mas dá trabalho, mas é agora. Vai fazer agora. Porque tudo que você deixa para depois, o gato come. Fala isso para o irmão. E tem que entender que nada é fácil. Diga para o irmão, viver não é fácil, amigo. Não é fácil. Não. E a gente tem que ser mais colaborador dentro de casa. Mas o pior é que a gente só vai ver isso quando a gente perde. Todo mundo valoriza depois que perde. Inclusive eu. Hoje eu choro. Eu podia ter sido tão melhor para minha esposa. Tão mais amigo, tão mais companheiro. Tão mais ajudador. Mas a gente não vê isso. E o Senhor Jesus viu tudo isso no grupo de apóstolos. E começou a imaginar, o que será desses meus discípulos na minha ausência? Eu tenho que fazer alguma coisa para que eles se afirmem, porque olha o que eles fizeram comigo. Se fizeram comigo, o que não fará com eles? Então eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer um encontro, e nesse encontro a gente vai fazer uma janta, uma ceia, um almoço, sei lá o quê. E eu preciso dar essas instruções para eles. Mas Jesus primeiro fazia e depois falava. Nós somos ao contrário de Cristo.
Nós falamos para ver se vai dar para fazer. E nem sempre cumprimos o que prometemos. Reuniu todos sentados naquela mesa. Depois que acharam a sala, que prepararam, que fizeram uma mesa, ele sentou com os discípulos. A Bíblia diz que ele despôs de suas vestes, se enrolou em uma toalha, pegou uma bacia com água e colocou e foi lavar os pés de cada discípulo. Ele lavou, o que mais fez? E o que mais? E beijou. Lavou, enxugou e beijou. E depois que ele fez tudo isto, ele olhou para os seus e disse: vocês me chamam de mestre, não é? Sim, o Senhor é o nosso mestre, Jesus. Pois bem, se eu sou o mestre e lavei o pé de vocês, vão e façam o mesmo. Então, a ideia é diminuir, humilhar. E este gesto, pouco de nós somos capazes de fazer. Nós não temos facilidade de obedecer, nós não temos facilidade de humilhar, nós não temos facilidade de ver o interesse do outro. Se eu chego em um banheiro público, seja no posto, seja em rodoviária, seja onde for, e eu vejo uma luz acesa, eu apago. Porque eu imagino, tem despesa a luz desse banheiro. Se eu vou enxugar a mão em um banheiro público, eu economizo papel. Porque eu sei que aquele rolo de papel ficou em R$140 o papel que vocês estão enxugando a mão ali. E olha, não necessita você tirar 1 metro de papel para enxugar a mão e usar um pedacinho e jogar. O higiênico. Não precisa você desfolhar um rolo inteiro para se limpar. Não precisa. Isso é gente desorganizada. Gente que não tem senso de vida. Não precisa. Mas ele não pensa, poxa, isso aqui tem despesa. Vai lavar a mão? Entenda, toda a água que você está jogando fora é perda. Então tem gente que não cresce na vida porque ele joga fora. Isso não é ser miserável, não é ser unha de vaca, não. Isso é ter regra de vida. Quanta gente vai escovar o dente e fica lá esfregando e a torneira aberta. Por que aquela torneira está aberta? Por quê? Outros vão tomar banho, abrem o chuveiro, e aquele chuveiro fica caindo água. Ele sai debaixo do chuveiro e vai se ensaboar. Ali está caindo água, ali está gastando força. Chega o fim do mês, vai brigar que veio muito caro a luz. Mas quem que foi o culpado? Digo para o irmão, você está escutando, vizinho? Ainda vale lembrar que 2 vezes que entrei no banheiro, a torneira aberta. Agora, deixa uma torneira aberta dessa 15, 20 minutos, vai ver o tanto de água que vai jogar fora. Olha o prejuízo que vai dar. Vai cegar a caixa, vai ter que o motor ligar para encher, gastar força, vai enchendo a fossa. Tudo porque a pessoa não tem senso de vida. Dá um tapinha na irmã e diga, tem gente que vive porque nasce, fala. Gente, se eu estou trabalhando, eu vejo uma ferramenta no sol, eu imagino, vai rachar o cabo, vai desencunhar, mas qual é a diferença de dela estar nesse sol estridente e dela estar numa sombra? Qual? Tem custo. Você paga R$3.000 numa máquina furadeira.
Depois você fura e joga ela no meio da terra para ela encher de terra. A hora que você liga, aquela terra pega no induzido, queima a furadeira. Você tem que comprar outra. O dinheiro que você vai comprar outra é a perda que você tem. Então você vai ter que chorar e dizer: não tenho nada, não tem dinheiro. E você precisa ir no mercado e ficar olhando que preço que é esse. Você tem que encostar no posto, tem que ver o preço de gasolina, porque você não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Porque você está jogando no ralo. E Jesus sabia disso porque ele sofreu isso com a equipe dele. Vocês pensam que eu estou falando besteira, que eu estou dando aqui moralzinho de vida? Não, isso é bíblico. A Bíblia diz: aquele que não cuida do que tem, não pode ter o que tem de ser cuidado. Por isso Paulo chega a dizer: quem não trabalha não deve comer. Não jogue fora aquilo que o Senhor te dá com tanto amor. Lê Bíblia, queridos irmãos, para disciplinar a vida. Amém? Então o Senhor Deus disse lá no versículo 14: chegado que foi a hora, e cada frase da Bíblia me toca. Olha que frase forte, talvez você lê e não percebe. Chegada que foi a hora. Tem hora para tudo. Teve hora para eles pregar, teve hora para eles também se regozijar comendo, teve hora para estar na festa das bodas, teve hora para ser perseguido, mas agora chegou a hora deles cear, deles ter um pequenino descanso, sair do meio do povão, e num particular, em uma casa nobre, num andar de cima, em uma refeição com Jesus. Então essa era a hora dos discípulos. Mas mesmo nessa hora, Jesus não perdeu o tempo. Até nas últimas horas, Jesus disciplinou. Não falando, fazendo para depois falar. E aí então, chegado que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Amigos, olha para aqui. Você sabia? Não sabia. Então fique sabendo. Que lá no céu tem uma mesa preparada, exclusiva para a tua chegada. Amados, o que a Bíblia diz? Por que você gasta à toa? Eu estou tentando mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Por que despender do teu dinheiro naquilo que não sacia? Se creres em mim, comerás excelentes manjares. E irmãos e irmãs, a Bíblia não diz em 14 de João? Não tenhas medo. Creia em Deus, creia também em mim. Termine. Força! Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse essas moradas lá para você, eu não teria vindo aqui te avisar. Olha para o irmão e diga: você tem uma casa no céu. Ela está no teu nome. Diga para o irmão: ela está no teu nome. Mas o endereço dessa casa só Jesus Cristo sabe. E ninguém vai ao Pai se não for levado por Ele. E ninguém será levado por Ele se não comer a carne dEle, se não beber o sangue dEle. E o que será desse povo que troca a carne de Cristo, o sangue de Cristo, pela carne da mulher, pelo sangue da mulher, pela carne do homem, pelo sangue do homem? Eu não posso comungar porque eu estou vivendo demasiado. Morra assim, para onde você vai? Disse-lhe, versículo 15, eu não vou ter tempo, esse tema é fantástico, mas gente, eu amo falar isso.
E quando eu escuto na Bíblia assim, disse-lhes, Jesus falando. Então ler Bíblia é uma conversa com Cristo, gente. Olha, às vezes eu sento naquela escrivania, eu fico lendo, eu fico estudando a Bíblia. Ainda o mineiro me dizia esses dias, seu João, o senhor está preparando o tema, né? Como é que ele percebeu que eu estava preparando o tema? Porque eu sou muito amigo do Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Um de cada vez. Como? Quem saiu um feliz lá? Quem? Ah, a Moura. Não, a Betinha e a Moura são biblistas. Feliz, continue. Feliz o homem que não procede conforme os conselhos dos ímpios, mas medita a sua lei dia e noite. Esse homem é igualzinho uma árvore plantada à beira do riacho, dá fruto no tempo certo, suas folhas jamais murchará. Mas os ímpios não serão assim. Amados, e a impiedade é quando você nega de fazer o desejo de Jesus. É desejo de Jesus que você rouba? É desejo de Jesus que você dá prejuízo para os outros? É desejo de Jesus querer o que Cristo não te preparou? É desejo de Jesus ter essa ansiedade pelas coisas? Essa obsessão para comprar? Para ter dinheiro? É desejo de Jesus que você nega teu dízimo integral e deixa o diabo dizer, não doa isso, coisa nenhuma, negue. Se você ganhou 100, diga que você ganhou 10. Vocês lembram muito bem o que aconteceu com Simão Magro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Que vendeu a propriedade e mentiu, foi lá dar uma parte de dinheiro, isso está relacionado a dízimo. E o Senhor disse, maldito é você e teu dinheiro, não vá com dinheirinho não sendo dízimo. Se o dízimo é R$1.000, você vai com 300, porque você vai receber essa palavra, maldita seja você e o teu dinheiro, achando comprar o reino dos céus com dinheiro. Eu te vejo no fel da amargura, e o cara caiu. Lê Atos lá dos Apóstolos, 5:8, não me lembro bem. Mais tarde chega a mulher. Meu marido está por aí? Está sim, vai ali fora, você vai ver onde ele está. Mas escuta aqui, por quanto foi vendido esse sítio? E o marido tinha combinado com ela para mentir. E ela mentiu igual o marido. Vai lá fora que você vai ver onde está teu marido por ter mentido e negado a teu Deus. Diga por irmão, não seja Simão Mago. Não seja a mulher de Simão Mago. Aonde você está enfiando o dinheiro de Deus? Então você tem que viver em desespero. Tem que viver em desespero. Tem que levantar cedo, desesperado. O que eu vou fazer hoje? Meu Deus do céu, hoje é segunda-feira. Eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. Eu não ganho quase nada. Então você trabalha a morrer para ganhar dinheiro. Você nunca vai ter dinheiro. Trabalha para cumprir o papel de um cidadão. E glorifica a Deus no teu trabalho. Porque a Bíblia nos diz que Deus dá até durante o sono. Mas como é que Deus vai te dar até durante o sono se você ama mais o dinheiro do que a Ele? Então Deus diga, deixa o teu diabo te dar. E aí quando você ganha 10 de Deus, o diabo leva 20. Digo para você, está escutando Palavra Viva, está escutando. Mas vocês não dão glória a Deus, por quê? Está escutando, Zé da Dalva? Não me fale isso, é porque não está dando nem para pagar as contas. Mas não vai dar mesmo. Não vai dar.
Por que você acha que Jesus disse assim, ó? Capítulo 22, versículo 16. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus estava dizendo, é a última vez que eu estou propondo a minha vida para vocês. Esta cena só vai repetir quando eu estiver com vocês no banquete eterno. Vai ser uma festa no céu. Todos aqueles que vieram para o altar e comungaram do sangue do corpo de Cristo, esta cena vai repetir lá, porque a frase é essa: vem, bendito do meu Pai, tomar posse do reino que vocês prepararam. Agora mesmo está saindo aí 2 membros que vão atender a cadeia. Porque eu estava preso e vieste me visitar. Estava doente e me vestiste. Estava nu, me amparou, enfim, etc, etc. Mas olha que coisa importante está no versículo 17. Repito o versículo 16, para nós compreender a Eucaristia, para nós comungar com mais vida, para nós mudar de vida, para nós começar a passar algumas dificuldades, seja com mulher, seja com marido, seja com quem for, passar nessas dificuldades, para que a gente comece a entender que o reino dos céus não é comida e bebida, mas o reino dos céus é os violentos que o conquista. Mateus capítulo 11. Queridos irmãos, no versículo 16 diz, leia comigo novamente, todos. Não tornarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Então no reino de Deus nós vamos de novo cear com Jesus. Na nova dimensão. Então a música diz, Jesus tem para você uma nova dimensão. Versículo 17. Pegando o cálice, deu graça e disse, tomai este cálice e distribuiu entre vós. Distribui entre vós. Pois vos digo, já não tornareis a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, última ceia. Bem mais tarde, os discípulos começam a celebrar o pão da vida. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, é impressionante uma passagem que nós encontramos em João, no capítulo 13. Vai dizer quase isso, mas com palavras, com mais palavras. No capítulo 13 de João, nos ensina assim, antes da Páscoa, é o que daqui a 40 e poucos dias nós iremos celebrar. Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até ao extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de traí-lo. Mas se nós não aprofundar na Bíblia, fica muito aéreo. Repita este texto. O demônio tinha colocado no coração de Judas o propósito de trair a Cristo. Como é que se entende um texto desse? O mesmo demônio que colocou isso no coração de Judas é o que coloca no coração das mulheres, é o que coloca no coração dos homens, é o que coloca no coração da juventude. Transa. Não precisa resguardar. Vai para um motel, transa, mantém teu prazer. E depois você vai na missa, mas não comunga. E não vai arriscar comungar. Porque se a pessoa comungar desse jeito, ele se condena cada vez mais. Mas mesmo se condenando, ele atrapalha o demônio. Porque aonde está a luz, as trevas desaparecem.
Não faz efeito para aquele que está comungando, mas prejudica o diabo. Então o diabo não quer que você nem comungue, porque desse fica totalzinho dele. E a Bíblia diz abertamente: aquele que comunga sem distinguir. Em outras traduções, aquele que comunga sem estar com o coração puro, comunga a própria condenação. Esta é a razão porque muitos vivem doente, fracassado e fraco. Se analisassem, então seria curado de suas enfermidades. Gente, como a Bíblia ensina. E o demônio está fazendo isso, fazendo uma arrastão. Olha o índice de gente que está vivendo demasiado. Olha o índice de gente que está por esses hospitais. Olha o índice de gente que estão nas cadeias. As pessoas perdem missa. As pessoas comungam de qualquer jeito. Não valoriza. E o diabo ainda ensina você a falar mal do sacerdote lá na missa. Então é aquela missa. Tudo de braço cruzado, um olhando para o outro. Nem termina a bênção final. Nisso, pode valorizar o padre Odinei. Ele dá pega. Ninguém sai da igreja antes de acabar a missa. Negada fica pé da vida. Mas como é duro lidar com o ser humano, né, gente? Até minha zangola, a Maria e a Mariana, elas ficam aqui nesse vidro. Eu digo: meninas, o que vocês estão fazendo aí? Vão embora. Elas obedecem, elas descem, vai tudo embora. O galo Zé começa a brigar: Zé, ele vai, e vai embora. Os porquinhos, eu vou lá tratar deles, eu bato palma. Ele já sabe que ele tem que desocupar, que eu quero limpar para dar o trato. Põe o trato, bate uma palminha, vem tudo ali comer. Eles obedecem. Às vezes eu falo: gente, vai começar o retiro. Diga: faz igual o porquinho do Camilote. Amém? Olha que coisa terrível, gente. Olha que coisa terrível. Versículo 2b. Quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. O fato que eu já passei para vocês. Versículo 6. Chegou com que estava cingido, ou melhor, chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, Senhor, queres lavar-me os pés? Versículo 7, leiam. O que? Vamos parar aqui para entender a Bíblia. Senão você não entende. Quantos anos Pedro estava com Jesus? 3 anos. 3 anos de missão. Em 3 anos de missão, Pedro não entendeu a pregação da humildade. Não entendeu. Porque Pedro era estúpido. E ele era tão estúpido porque ele não conseguia entender como um homem tão famoso como Jesus, com o poder que Jesus tinha, e lavar o pé dele. E Jesus sabia que Pedro não ia entender mesmo. E falou: o que eu faço agora você não vai entender. Porque Pedro não estava renovado no Espírito Santo. Pedro tinha um espírito de homem.
E o espírito de homem, o espírito humano, não entende as coisas de Deus. Por isso que você troca Deus pelo trabalho. Por isso que você julga, por isso que você condena, por isso que você revolta, porque o teu espírito é de homem, e o homem tem essa facilidade. Mas a Bíblia diz em Coríntios que aquele que tem o espírito de Deus julga todas as coisas e não é julgada por ninguém, porque é o espírito que está nele que pondera o seu agir e caminhar. 1 Coríntios capítulo 3. Romanos 8:5. Os que não têm o Espírito de Deus, não conseguem fazer as coisas de Deus. Porque não entende. Então a pessoa não entende humilhação. Você quer ver uma história? Bem rapidinho, o cara bateu no meu trator novinho, quebrou o paralama. Não conhecia o cara, depois de ir lá fazer um grande favor, que eu nem queria ir. E o cara simplesmente diz, amanhã cedinho eu estou lá. Amanhã cedo eu vou lá. E até ontem não chegou, só se vinha amanhã cedo. E aí eu fui lá, fiz o orçamento, peguei as notas, 5.000 para consertar o estrago do trator. Fiquei sabendo que ele era de uma cidadinha aí do Vidigal. Fui lá, encontrei 6 funcionários, a irmã lá foi e disse, não, ele é muito ocupado, ele tem construção, ele mexe com casa de construção, ele tem loja não sei do que, ele tem porto de areia, ele mexe com vendas de casa, e ele não tem tempo. Eu disse, amiga, mas olha, eu não sei não, hein, porque não foi ele, foi o empregado, e o empregado não tinha ordem para ir lá, eu não sei. Eu falei, bom, eu estou esperando, eles prometeram que iam me pagar. E não vieram. Isso é loucura para a razão. Para a razão é loucura. Então eu fui orar. E veio no meu coração. Se ele não veio, é porque ele não me teme. E quem não teme a mim, meu filho, dá prejuízo para os outros. Fique tranquilo. Deixe. Nunca mais fui atrás. Não fiz a troca toda, tentei arrumar como pôde, mas ainda ficou em 1.800 só as 2 lanternas. Um dia alguém chegou e me deu R$ 1.800 num cheque. Eu fui lá e paguei. Não é loucura? É uma loucura. Mas o demônio não me pegou por isso, não fiz barraco, não fui arrumar advogado, não fui querer receber. Deus me deu tudo de novo, o trator está aí bonitinho, posso encontrar ele aonde for, porque eu aprendi na Bíblia, quem quiser ganhar vai perder. Termine. Mas quem perder por amor em mim e a minha palavra, esse ganhar lá. Por isso as coisas dão certo para mim. As coisas dão certo. Porque eu não vivo em cima de lucro. Eu não faço A para ter B, C, D. Não. Eu vivo em cima da promessa de Deus. E Deus me prometeu, eu sou o teu pastor e nada irá faltar. Talvez no decorrer desse congresso eu testemunhe um pouco para vocês toda a história e trajetória do que a gente vive até os dias de hoje. E Deus não deixa faltar. A Bíblia diz que aquele que teme a Deus, ele não termina uma colheita, Deus repõe outra. Gente, mas como eu vivo essa realidade aqui? Deus não deixa faltar. Eu plantei as verdurinhas ali, ele disse, pai, será que vai dar tempo? E eu não sei se vai dar tempo para o retiro. Porque estava novinha, com essa chuvinha que deu, olha que jeito o canteiro cresceu. Vocês já estão comendo a verdura que eu plantei. Às vezes quando eu chego para comer já não tem mais.
Mas eu ensino para o povo que a gente tem que plantar, carpir, adubar, colher, cozinhar, pôr na mesa, deixar o outro comer e começar tudo de novo. Porque melhor é o que serve do que quem é servido. Amém? Então não deixa o demônio pôr no teu coração palavras que Deus não disse. E que nessa comunhão, nessa Eucaristia, você adore Jesus na Eucaristia. Não tenha pressa. Estenda a sua mão. Glorifique em línguas. A gente pode até fazer uma coisa. Hora da elevação. Vamos dar um passo aqui bem na frente. E vamos clamar em adoração. Pelo índice de gente que vai morrer nesse carnaval. Pelo índice de acidente, almas que vão ser ceifadas. Vocês vão ver bramido de mar. Vocês vão ver quedas de aviões em alguns lugares. Vocês vão ver chacinas. Porque nesse dia, o inferno abre toda a porta, porque é a colheita do inferno. Porque foi isso que aconteceu. Carnaval significa a carne vale. A carne vale. Então o inferno se levantou para a terra e pôs uma multidão para acusar o Filho de Deus. E quem que foi? Quem que encabeçou tudo isso? O Sinédrio, Anás e Caifás, sacerdote e o príncipe dos sacerdotes. Instigou o povo para chegar até onde estava Jesus. E aquele safado daquele Pilato, a mulher dele, a Joana, disse para ele: meu esposo, vejo o que você vai fazer com esse homem é inocente. E ele então grita lá: eu não acho culpa nesse homem. Por que vocês querem crucificar? E eles gritavam: porque ele não é amigo de César. Ele transgride a lei. Ele diz que vai destruir o templo e construir em 3 dias. Tempo que gastamos 40 anos para fazer. Ele é um malfeitor. Ele instiga. Ele prega heresia. Ele está criando confusão na cabeça do povo. Tudo isso eu sofri nesse corpinho aqui. Escrito, comentário, notícias, panfletos. Chegaram até dizer que eu apossei da casa do meu compadre Barim e eu não entregava mais. Que eu era um perigo, que eu roubava a humanidade. Eu fazia uma lavagem cerebral, que o povo vendia galinha para dar dinheiro para mim. Que eu levava a mulherada no mato, mandava elas ficar peladas para me fazer oração no genital delas. Tudo isso está escrito dentro de diocese. Inclusive dentro de Londrina, estava eu e a Carmen ainda na época, o bispo, ele já morreu, ele abriu um pacote dessa altura, daquelas bolsas, aquelas malas que tem uma tira, eu não sei como chama, pasta. Ele foi abrindo e jogando em cima. Quando falou essa história, que eu deixava as mulheres peladas, que eu não deixava vestir calça comprida, que eu não deixava as mulheres se depilar, que eu era um herege, que eu tinha uma amante, que eu andava com uma amante, e eu tinha uma filha com essa amante, e eu escondia esse filho no asilo, para que a sociedade não descobria que eu andava para baixo e para cima com 2 meninas, que eu dormia no mesmo quarto, na mesma cama, e que eu era um perigo, e que eu mandava quebrar tudo que era santo, tudo que era terço. Está tudo escrito. E vocês que me conhecem, me conhecem. Amados e amadas, e a acusação, quando ela chega, ela tem mais poder do que a verdade. Mas foi o demônio que lutou. Mas eu tive a graça de Deus. E eu tive sempre um povo ao meu redor.
E esse povo que se constituiu servo da palavra viva, foram as minhas alavancas. Muitos servos derramou lágrimas junto comigo. Muitos que já morreram, a Neide, Zé Leandro, Pio Henrique. Pio Henrique andava soltando sangue no chão. Mas dizia, ele é um profeta. Finado Zé Leandro, 8 dias antes de morrer, porque toda semana ele vinha em casa trazer um pacote de arroz, ou um pacote de açúcar, ou um pacotinho de doce. Eu vim ver meu compadre, porque esse aqui é um homem de Deus, o Senhor é um Jesus Cristo, aquela simplicidade dele. E disse para a esposa dele, que quando ele morresse, era para dar todos os utensílios de ministro dele para mim. E ela me trouxe a tecla, o sanguíneo e o corporal. Eu tenho guardadinho ali como uma relíquia. E falou para ela que o meu compadre João Camelote ninguém venceria, porque Deus estava comigo. E graças a Deus, e eu imploro oração. Eu preciso muito de oração. Então vocês não esqueçam de comungar por mim, orar por mim, porque a gente é homem, a gente é tentado tudo que um homem é tentado. Mas que o demônio tem uma ira mortal de mim, tem. Ele podia levar a alma do meu sobrinho, porque alguma coisa estava enroscada com meu sobrinho. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Diga isso para o irmão escutar. E quando eu dizia no ouvido do meu sobrinho, perdoa os prejuízos que te deram, entregue para Deus. Deus te abrirá uma porta. Eu sei que você não está me ouvindo mais com os teus ouvidos físicos, mas eu estou falando com o teu espírito. Aí, em espírito, a voz sua está sendo minha. Eu estou fazendo a tua voz, porque a Bíblia ensina isso. Vai, Moisés, você serve de Deus, você serve de vós, e ele de Deus. Então, a Bíblia diz, eu colocarei minha palavra na tua boca. Eu vou queimar os teus lábios com a tenaz. Eu aqui no altar estou sendo a boca de Jesus para vocês. E você será a boca de Jesus para outro. É muito sério, gente. Religião não é assim na missa de 8 dias, pá, acabou, não. Religião é vida. Religião é palavra viva. Não comunidade. Palavra viva da Bíblia. Amém? Dá um amém mais avivado? Amém. Eu termino lendo uma coisa muito bonita. Termino dizendo, no versos 12, depois de lhes lavar os pés e tomar suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhe, sabeis o que eu fiz? 13, vós me chamais de mestre, dizeis bem, porque eu sou. Logo que eu, vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés um dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que os enviou. Se compreenderes estas coisas, sereis felizes sobre a condição de as praticardes. Não digo isso de todos vós. Conheço o que vos escolhi. Mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, criais que reconheçais quem eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Vamos lá? Quem
E quem me recebe? Olha o valor de ser um homem e uma mulher de Deus. Por isso, nesses intervalos, use um pouco do teu dom. Vai na capela, gente. Começa a ter desejo de orar de novo. Você é servo, você está na caminhada. Convida alguém. Você vê que não é de servo, alguém que está passeando. Vamos lá na capela. Faça isto. É a missão. Chega lá e põe as mãos sobre ele e ora. Por meu Deus, se só eu faço aqui, é pouco, você tem que me ajudar. Chega de tanto blá blá blá, blá 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 daqui, dali. Às vezes eu paro um pouquinho ali, gente, para descansar minhas pernas, porque olha o tanto que eu fico aqui de pé. Então, faça também, me ajude. Toma um cafezinho logo após a missa, tem um intervalo. Não perca tempo, o tempo passa muito rápido. Tem muita gente aí precisando de cura, de libertação. Muita gente, mas eu mesmo estou precisando disso. Mas então dá que você recebe. A Bíblia diz, é dando que você recebe. Na medida que você reza para o outro, a graça de Deus vem em você. Ficamos de pé, erguemos nossas mãos. Senhor Deus, eu tentei falar do valor da tua vida, do teu corpo, da Eucaristia. E daqui a pouquinho, Senhor, se realizará aqui neste altar esta maravilhosa ceia, onde nós queremos te adorar por alguns minutos, para pedir que o Senhor, que é Deus, impeça tanta morte, tanto acidente. Oh, gente, você imaginou você sair de casa em perfeita saúde e voltar todo quebrado num caixão? E quem está livre disso, meu Deus? Quem está livre disso? Quem está livre de um momento por outro, uma dor interna, vai ao médico, você tem um câncer. Diga, Senhor, me livra disso, Senhor, peça. Livra essa doença dos meus filhos. Você é pai. Esses demônios estão igual o gavião em cima das crianças, para mudar a mentalidade deles, para transformar ele em menino homossexual. Você é pai, você tem filho, você tem filha. Se você não recorrer a Deus com jejum, com oração, pelos teus filhos, pela tua esposa, de repente você é um homem que ora, mas a mulher não tem facilidade. De repente você é uma mulher que ora, mas o marido não tem facilidade. Então é tempo de oração, é tempo de oração, é tempo de jejum. Nessa quaresma, escolha o tipo de penitência que você vai fazer. Faça uma penitência. Lembre que Jesus ficou 40 dias naquele deserto, sem comer, sem beber. E é impressionante, amados. Valeu Jesus fazer isso? Que valeu nada. Ele nem chegou, vindo de volta, o diabo já interceptou e veio tentar o homem em 40 dias de jejum. Ele que é Deus, ele que não tem pecado. Claro que se você for fazer no jejum, você vai ser tentado de dizer, não adianta, eu fiz jejum, piorou tudo. Mas entenda o que Jesus disse para Pedro. O que eu estou fazendo agora, Pedro, você não vai entender, mas vai entender depois. Depois que Pedro recebe o Espírito Santo, ele entendeu. Entendeu de uma forma que disse, homem de Israel, e a vós todo prestai atenção a minhas palavras. Este Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Então Pedro entendeu. E o que eu mais imploro nesse congresso, falei essa madrugada com Jesus, mandei um recado para o Espírito Santo. Espírito Santo, desça lá, Espírito Santo, para reavivar o meu povo, porque meu povo está muito parado, está muito acabado. O meu povo está muito preocupado com tudo, menos com a tua graça.
E nós não podemos agora jogar o bastão, uma vez que já navegamos 30 anos, 40 anos, 20 anos, 18 anos. Tem gente aqui de 35, 40 anos de caminhada. Não é agora que nós vamos fracassar, que já estamos aí na beirinha de sermos transferidos. Vamos lutar até o fim. Você que um dia saiu, volte para Deus, volte a orar em língua, porque o que sustenta uma espiritualidade são as orações em línguas. Está lá no banheiro, ora em língua, está lá no quarto, ora em língua, deita orando em língua, levante orando em língua. Você parou de orar em línguas, você não ora mais em línguas, você está bloqueado, e você não ora porque você não consegue. Você não consegue mais orar em línguas, porque o inimigo foi roubando. Erga as tuas mãos. Vai soltando a mesma voz, com desassombro, clamando aos dons do Espírito Santo. Prepara a tua alma para receber a Eucaristia. Glória, solte a tua voz, porque foi assim que os discípulos oraram. Foi no clamor das línguas. Quando eles clamavam em língua, a terra tremeu e os milagres aconteciam. Que dê teu dom das orações, filha. Que dê o dom da tua oração, filho. Você foi abandonando tudo, largando para trás. Então hoje você se sente fracassado na fé. Eu encontrarei fé quando eu voltar nessa terra. Peça, vem Espírito Santo, vem. Eu quero voltar a orar em línguas como eu orava. Eu quero a força de outrora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem. Toca, liberta, transforma-me. Em nome canta lá, Maria, lá. Jesus. Jesus é a aliança entre você e Deus. De novo. Jesus é a aliança. Que jeito? Entre você e Deus. Olha para o irmão. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Agora erga a mão e diga, todos. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Recebam o Espírito Santo de Deus. Bem rápido que eu já estourei o horário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Bem rapidinho. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um. Amém? Compadre. 1h30 de ensino sobre a Eucaristia. Se você perdeu, nunca mais você vai encontrar outro igual. Nunca mais. Essa foi a única. E o que você recebeu é uma senha que está dentro da tua mão para você abrir a porta do céu, se cumprir.
Porque esse é o desejo de teu Jesus. Eu desejo ardentemente cear convosco. Você perdeu o ensino do desejo de Jesus.